Bem-vindo ao Produtor Quer Saber. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante para toda a cadeia de produção do agronegócio. É a gestão de empresas rurais. Para me ajudar nessa tarefa, eu recebo aqui no estúdio o professor do Programa de Pós-Graduação em Agronegócios da Universidade de Brasília, Marlon Vinícius Brizola. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Prazer meu e bom dia a todos também que nos assistem. Tá certo, é um tema importantíssimo, né, professor? Nós vamos começar a nossa entrevista justamente explicando aos nossos telespectadores, né, o que é gestão de empresas rurais. Pois é, parece um tema antigo e ao mesmo tempo sempre novo, né? Porque as empresas rurais, vamos dizer assim, que a gente vai chamar dessa forma, mas nada mais são do que as nossas fazendas, elas necessitam sim de um acompanhamento, de uma gestão, de um pensar administrativo. Afinal de contas, as pessoas dependem delas, né? Os fazendeiros, as suas famílias dependem das fazendas, dependem de uma boa gestão para tocar suas vidas, tocar os seus negócios. Então, nós podemos dizer que as empresas rurais, elas são, vamos dizer assim, elas exigem de uma boa gestão, elas precisam de serem olhadas com um olhar diferente, não aquele olhar bucólico, aquele olhar romântico, aquele olhar tradicional que muitas vezes as pessoas urbanas olham. Mas para o produtor, ela tem que ter uma visão de como se fosse ali o seu negócio e como é ali o seu ganha-pão. Então é assim que a gente vai tratar dessa forma as empresas aqui, as fazendas dessa forma, daqui por diante. Tá certo. Agora, considerando então que as empresas rurais, né, são as fazendas, como desenvolver nelas uma adequada gestão, né? Se faz da mesma forma que em outras empresas? Bom, a gente costuma dizer que o importante é que a gente tenha esse olhar. A primeira coisa é esse olhar diferenciado. E a gestão se faz a partir do que uma boa administração em qualquer âmbito, em qualquer campo, em qualquer área, vai exigir. Ou seja, um bom planejamento, um bom controle de todas as etapas que são ali desenvolvidas, um bom acompanhamento em termos de escriturário, em termos de escrever, guardar muito bem as informações históricas e, obviamente, planejar um futuro de curto, médio e longo prazo para aquela atividade. A gente sabe que as fazendas elas têm algumas peculiaridades, é diferente, eu não posso comparar o que acontece numa fazenda comparado, por exemplo, com uma empresa de serviço qualquer, uma empresa que produz, não sei, por exemplo, um equipamento qualquer. Porque as fazendas, nós sabemos, elas têm uma série a gente vai chamar de variáveis que são incontroláveis. Então, é o clima, são eventuais doenças que podem ter as plantas ou os animais, uma série de coisas que fogem ao nosso controle, diferente de outras empresas urbanas. Mas isso não impede que nós possamos fazer uma boa gestão do seu negócio, vamos dizer assim. Tá certo. Agora, e quem deve ser o responsável por essa gestão? Muito bem. Na verdade, como toda empresa, alguém tem que ser um tomador de decisão. Alguém precisa estar à frente, precisa estar dando as diretrizes. A gente diria que em uma propriedade, em uma empresa como outra qualquer, há necessidade de ter um gestor estratégico, alguém que vai pensar no longo prazo, e vai ter pessoas que vão pensar no médio e curto prazo. Vão ser pessoas que vão ter que trabalhar com uma perspectiva de acompanhar as operações que são feitas no dia a dia. Então, digamos que em uma empresa familiar, que talvez seria uma empresa uma empresa menor, uma fazenda menor, né? O dono da fazenda ou a dona da fazenda, o patriarca, o pai ou a mãe, eles seriam naturalmente aquele gestor estratégico. E as outras pessoas que trabalham, sejam da família, sejam empregados, sejam outras pessoas que estão ali, eles vão ter que ter também uma responsabilidade em cima das suas tarefas. Então,
os recursos humanos, a gestão de pessoas que naturalmente uma empresa urbana, uma empresa não rural teria, na empresa rural a gente vai ter que também ter um olhar diferenciado para como essas pessoas vão lidar com esse negócio. O que vão articular. Agora, isso pode ser feito em qualquer tipo de fazenda, o tamanho de fazenda? Perfeitamente. Como eu disse, se a gente está tratando de uma empresa de grande porte, ela se aproxima mais de uma empresa urbana, de um modelo de gestão mais técnico, mais profissional. Mas se a gente está tratando de uma empresa pequena, de uma empresa familiar de pequeno porte, essa empresa também precisa ter o mesmo padrão. E eu acho que é para esse público, principalmente, que a gente está falando. Porque as empresas mais organizadas, as fazendas mais organizadas, naturalmente ela já tem uma gerência, ela já tem diretrizes, ela já tem um controle financeiro, um controle técnico que já desenvolve. Mas é importante, justamente nessa mensagem, passar que as empresas pequenas, elas também precisam ter esse acompanhamento. Então, e o que basicamente é esse acompanhamento? Quer dizer, é você pensar que ali é o seu negócio, ali é o ganha-pão de uma família, de um grupo de famílias, de outras famílias também que estão direto ou indiretamente dependendo. E como sendo, por ser um negócio, a necessidade de ser visto como uma empresa, tendo um planejamento, tendo algumas diretrizes e, fundamentalmente, controle em cima das etapas e das coisas que são feitas ali. Agora, sobre o planejamento, o que o senhor pode falar sobre esse planejamento? Tá, então vamos ser mais práticos, né? Vamos ser mais enfáticos. Muito bem. O que é planejar? Planejar é pensar no futuro, é pensar no que vai ser feito. E como a gente diz, dentro da administração, existe um plano, existe um planejamento de longo prazo, planejamento de médio prazo e planejamento de curto prazo. O que é um planejamento de longo prazo? A pergunta básica seria, onde eu quero chegar? O que eu espero disso aqui no futuro? 10 anos, 15 anos. Né? Então, na verdade, são propostas que precisam ser pensadas no longo prazo e que, obviamente, devem estar dentro de uma realidade possível de ser alcançada. Mas para você alcançar o planejamento de longo prazo, você precisa de trabalhar com medidas de médio e curto prazo. Então, o que eu preciso, por exemplo, para alcançar... Vou dar um exemplo. Eu quero alcançar uma produção vamos imaginar, uma produção de gado de leite. Eu tenho uma fazenda de gado de leite e eu quero alcançar uma produção de 2.000 litros de leite dentro de 5 anos. Bom, é uma meta. É possível alcançar essa meta? É possível. Então, o que é necessário, então, ser pensado como plano de médio prazo? Qual a quantidade de animais que eu vou conseguir a cada ano, considerando os animais que nascem, descontando os animais que morrem, descontando uma seleção eventual de animais e considerando ainda uma eventual compra. O que eu preciso de trabalhar em termos de inseminação artificial, de melhoramento genético? Ou seja, hoje eu tenho uma média de produção de, eventualmente, 15 litros nas minhas vacas, eu consigo aumentar para produzir uma média de 18 litros? Então, o que eu preciso fazer? Inseminar com animais que vão me proporcionar um melhor desempenho para as filhas, para as próximas filhas, próxima geração de animais que vão estar na fazenda. O que eu preciso melhorar de alimentação? Eu tenho espaço para produzir silo, por exemplo, para atender os meus animais neste ano, no ano seguinte, no outro ano? Bom, se eu não tenho, então eu tenho que me preparar em termos de área para poder plantar o silo. Então, eu poderia ficar o dia inteiro aqui falando de vários exemplos desse tipo, mas o importante é o seguinte, é pensar no que vem acontecer, pensar no futuro. E pensando no futuro, planejando no presente, não vai faltar, eu vou errar menos quando eu chegar lá. Eu vou dar só um exemplo dentro desse planejamento, que é muito comum nas fazendas. A gente vê isso, principalmente fazenda de leite, que eu acho que todo município brasileiro ele vai ter a sua fazendinha de leite em vários... É o que mais tem. É o que mais tem. Então, acho que é um exemplo muito legal da gente passar. É muito comum o fazendeiro prever uma produção de volumoso para seca, tá? Por exemplo, de silo, para produzir uma quantidade de silo, ou seja capim, ou seja milho, ou seja o que for, mas para produzir uma quantidade de volumoso.
E o que acontece? Muitas vezes não pensa que vai chegar lá no mês de setembro, outubro, e nós estamos quase nessa época, né? Vai chegar em setembro, outubro, e o tempo, como eu falei no início, é incontrolável, a gente não sabe se vai chover, se não vai chover, e eventualmente pode faltar volumoso para minhas vacas. O que muitas vezes as pessoas fazem? Ficam desesperadas, vão atrás da cana, vão atrás do volumoso do vizinho e tal, e a gente sabe que vaca é um animal super sensível. Se você muda o volumoso, se você muda a alimentação, o leite cai. Então, o que a gente precisa pensar? É uma conta simples. Quantos animais eu vou ter? Quantas vacas vão parir no mês de julho, no mês de agosto, no mês de setembro? Obviamente, vão entrar para o meu grupo de vacas que vão estar sendo alimentadas. E, consequentemente, eu vou ter uma previsão de quantidade de animais e quantidade de comida que eu vou precisar, de quantidade de volumoso que eu vou ter que plantar. Eventualmente, eu ainda jogo uma margem de segurança. Jogo lá 10%, porque o silo eventualmente perde uma parte dele, porque a gente não sabe os planos de São Pedro. São Pedro também tem seus planos, mas a gente não sabe, então pode ser que a chuva atrase. Então, é simples assim. Mas, por incrível que pareça, por tão simples, por tão óbvio que a gente diga, às vezes a gente vê que muita gente passa despercebido com esse planejamento e passa apertado. Agora, não depende do tamanho da propriedade para fazer um bom planejamento? De forma alguma. Quer dizer, no exemplo que a gente está passando, a gente vê que uma fazenda pode ter 10 vacas, ela teria que fazer esse planejamento. Uma empresa pode ter 1000 animais, ela pode fazer esse planejamento. Uma empresa pode ter 5.000 hectares de soja, ele tem que fazer o planejamento. Em todo sentido, eu tenho que preparar meus animais, meus equipamentos, eu tenho que preparar as pessoas que vão estar envolvidas para poder, qual o número de pessoas, quem vai estar responsável por cada etapa. Eu tenho que pensar nos eventuais recursos financeiros que eu vou depender para poder fazer aquilo, quanto de dinheiro que vai me demandar. Se eu tenho que plantar, eu vou pensar em semente, eu vou pensar em máquina, eu vou pensar em pessoas, eu vou pensar em dinheiro. E também nos animais, tem que preparar também os animais. Fundamentalmente. Não tá certo. Então tá, professor do programa de pós-graduação em agronegócio da Universidade de Brasília, Marlon Vinícius Brizola, nós vamos fazer um breve intervalo, nós já voltamos com o segundo bloco do Produtor Quer Saber.